Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Governador Valadares e região é conhecido mundialmente como uma cidade de migração. Quase todas as famílias aqui têm algum familiar que mora nos Estados Unidos, na Europa ou em outros países, né, pelo mundo afora. Mas antigamente essas pessoas lidavam com a saudade via envelopes que demoravam dias para chegar nas residências aqui na cidade ou no exterior. Hoje essa distância foi encurtada por meio do celular. Para conversarmos um pouco sobre como essa realidade digital transformou os laços familiares de quem migrou, recebemos hoje na ED Pesquisa o mestre em Gestão Integrada do Território, jornalista e professor dos cursos de comunicação da Univale, Wilson Ribeiro. Ele investigou profundamente como que a transição das cartas para o WhatsApp impactou, né, a partir das tecnologias na vida dos migrantes. Wilson, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Eu que agradeço o convite, feliz e uma honra estar aqui. O prazer é todo nosso te receber, Wilson. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, né, de um resgate histórico que a sua pesquisa faz, né? No início, você fala um pouco aí de como a comunicação foi importante, né, para as famílias de valadarenses que antigamente migravam e só tinham a opção de comunicar por cartas, né? E essa transição, né, ou era cartas ou fita cassete, enfim. E hoje tudo está no celular, chega na internet, né? Como que é esse processo? Ed, quando a gente começou a investigar, vamos assim dizer, nessa pesquisa, a gente primeiro fez um recorte de tempo. Então a gente determinou que a gente queria que a pesquisa tivesse as pessoas, os participantes, alguém que migrou para os Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 2000, que ainda tinham as cartas. E a gente, desse ponto, conseguimos imaginar o que seria a pesquisa. E aí a gente tinha toda a transformação da comunicação. A gente chama esse processo todo de uma transformação, porque ela se transformou ao longo dos anos. Então, temos as cartas no início, então um processo migratório que a gente faz o recorte na pesquisa mostra os migrantes que foram, né, e quem ficou, a família que aqui ficou, e as cartas era isso que você falou, 5, 7 dias para chegar. E as cartas vinham com fotos, com alguma coisa para lembrar ali. E a comunicação nesse tempo foi mudando. Aí já tinha o telefone, mas era caro o custo da ligação. Então tinha o orelhão, passou a ter o telefone fixo em casa, o que era mais caro ainda na época, ter telefone fixo nas casas. E a comunicação foi se transformando, o migrante ele foi se adequando a isso. Óbvio, a realidade dele, lá nos Estados Unidos, e da família aqui no Brasil. Então a gente teve contato com uma família que falava que combinava o dia que ligar no orelhão, para a mãe, no caso, estar nesse orelhão e conseguir atender. E a comunicação foi acompanhando isso tudo. Então a gente parte do telefone fixo ou o orelhão, a gente parte para o celular e aí vem a ideia do ICQ, por exemplo, inesquecível ICQ, que tinha aquele contato rápido ainda. Tinha a ideia também do Orkut, o Skype quando surgiu, que foi a primeira ferramenta de vídeo em que os migrantes tiveram acesso com a família aqui em tempo real, vamos assim dizer, mas com a internet de escada muito ruim, mas tinha ali uma posição e uma interação quase que real, e foi evoluindo. Aí veio o ICQ, depois veio o Facebook, que se tornou por um bom tempo um grande parceiro desse processo migratório, e vai para o WhatsApp. E a gente consegue acompanhar, e acompanhamos durante toda a pesquisa, como que foi para esse migrante o envio da carta, como é que foi o primeiro contato com o telefone, ouvir a voz, né? Depois partir para o momento de se ver, de ter essa emoção de ver, depois de anos, em alguns casos, a família aqui, e a família aqui também vê lá. E aí vai por um Orkut, que é onde é uma foto mais em tempo real, tinha possibilidade de vídeos rápidos, e o WhatsApp hoje que está como se fosse a gente aqui, presente numa conversa interativa, ligou, está conversando o tempo todo. Então essa transformação acompanhou muito bem o processo migratório, possibilitou uma aproximação, isso é fato, desde as cartas, principalmente o WhatsApp no dia de hoje, a rotina está bem real, bem presente, e é fantástico ver como que isso possibilitou, não vou dizer talvez a diminuição da saudade, porque uma coisa é a gente ter esse contato, outra coisa é ter o contato físico, para poder abraçar, conversar, tomar um café junto, bater um papo igual a gente está aqui agora. Outra coisa é estar numa tela de um celular. Mas amenizou. Tanto que eu até trabalho isso na pesquisa. Amenizou um pouquinho a saudade. O contato físico ele ainda
ele ainda é insubstituível, vamos assim dizer. Mas a saudade já conseguiu ser amenizada e a comunicação está muito presente nisso, principalmente no processo migratório. Isso é interessante, né? Porque assim, né? Tem muita gente que é saudosista, né? Que adora receber uma carta, pegar o papel, cheirar o papel. O que que essa mística, né? Que a carta tem, né? Como meio de comunicação, o WhatsApp ainda não conseguiu substituir no campo, né? Da afetividade. O que que o WhatsApp ainda não deu conta? É, isso é interessante você me perguntar, porque foi espontâneo das entrevistadas falar. Na minha entrevista tem a filha, que está nos Estados Unidos, e a mãe aqui no Brasil. Então, eu vivenciei com as duas, né, com a filha online, que foi um outro fator também que ajudou na pesquisa, e com a mãe ela mostrando foto, mostrou a filha grávida, a filha indo para o hospital ganhar o bebê, o primeiro neto, ela conheceu o primeiro neto por foto. Mas aí quando eu falei assim, tá, mas você sente falta da carta? Hoje o celular tá aqui, se você quiser ligar agora para sua filha, você liga e fala com ela. Você manda o áudio, manda uma mensagem, ela vai ver lá na hora. Mas você sente falta da carta? Ela falou, sinto. Todas as duas. Eu falei, por quê? Ela falou assim, a letra, o cheiro. O cheiro foi muito marcante, ela fala isso na pesquisa. O cheiro dela, ela batia perfume na carta e mandava. E elas se emocionaram quando as duas falaram isso. Porque assim, por mais que hoje, por muito tempo a filha não conseguia vir para o Brasil, hoje ela tem o documento, ela consegue, né, sair do país e entrar e depois sem nenhum problema. Hoje ela vem com mais frequência. Mas antigamente não, isso ficou 22 anos sem ver o Brasil. Então a mãe tem a carta, a primeira carta a mãe tem até hoje. E estava lá guardadinha, em plástico, ela não deixou amarelar, está no plástico. Aí eu falei assim, você olhando essa carta, o que você sente falta? Ela falou, da letra, do cheiro, a carta vinha, eu ficava cheirando a carta por um bom tempo. Então, por mais que a tecnologia está presente, isso é inegável, nesse processo migratório, o afeto ele é insubstituível, e esse contato pelas cartas, essa letra, e a mãe até virava e falava assim, eu sabia quando ela estava escrevendo com pressa a carta, porque a letra não vinha legível, algumas coisas. E quando ela vinha, a bonitinha letra, eu sabia que ela estava fazendo aquilo com calma, que ela tinha tempo para fazer aquilo. Isso chamou a atenção, porque a filha também falou a mesma coisa. E aí entra um ponto, porque a filha recebia a carta da mãe, a mãe não sabe escrever muito bem, mas ela fazia aquele esforço de escrever a carta. Então a filha falava que recebia aquilo com muito afeto também, e guardava, e tem as cartas até hoje também. Então as duas, elas, interessante que quando a filha veio a primeira vez para o Brasil depois desse longo tempo, a mãe recebeu a filha com a carta na mão. E tem um vídeo, né, desse processo todo, porque é marcante aquele momento, da primeira carta, né, elas têm toda na mente esse processo todo ao longo da comunicação e do processo da filha lá, mas a carta é muito presente. Eu ainda falo assim, mas por que você não mandou uma carta? Tipo assim, por que não mandar ainda? Ela fala assim que de vez em quando dá vontade, mas talvez na pressa da correria do dia a dia das duas, pegar o celular e ligar, uma videochamada, acaba resolvendo, vamos assim dizer. Mas a carta ainda, nesse caso, no recorte que a pesquisa teve, ela é muito íntima, né, daquele processo de você ver a letra, o cheiro, e saber que houve um tempo para aquilo ali, mas também as pessoas reconhecem o avanço da comunicação, isso é tranquilo. E dentro desse avanço da comunicação, a gente tem hoje também uma outra realidade que quem migra ou migrou recentemente, quem migrou, sei lá, né, nos anos 90, o que os estudos de migração vão apontar, uma outra forma de comunicação, né? É possível uma pessoa estar, sei lá, nos Estados Unidos e acompanhando a rotina de dentro de casa, 24 horas, né, como se fosse um reality show. Qual que é, na sua análise, o impacto disso, né, dessa hiperconectividade, né, e que atravessa aí continentes? Isso é uma aproximação. O processo migratório, ele, vamos dizer assim, ele separa as pessoas de território, né? Literalmente, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos. Essa hiperconectividade, ela aproxima. Então a gente tem momentos da pesquisa que as duas falam, por exemplo, eu participei do primeiro aninho do meu filho, do meu neto, por vídeos por celular. Eu vi foto deles, eu vi eles dando o primeiro passo pelo celular. Então, nesse processo migratório, a tecnologia, ela se tornou aliada nesse ponto para entender que, por mais que há distância, minha mãe ou minha filha consegue participar de um momento aqui de casa. Então, teve pontos da filha ligar para a mãe para cantar parabéns para a neta, em tempo real, lá, e a mãe cantou, e a mãe ligar para a filha para participar do almoço de domingo.
uma conversa, estava a família toda ali e participou. Então, por mais que há essa distância, a tecnologia, os meios digitais que reinam hoje, vamos assim dizer, eles aproximaram. É igual eu falei no início, ele não substitui, mas ele aproxima muito. Então, quando eu perguntei, eu falei assim, mas no seu aniversário de tantos anos, sua filha estava presente? Estava. E como? Ela falou no celular. Ela estava, ela cantou parabéns para mim. Ela mandou mensagem, ela discursou, a mãe falou desse jeito. E a filha a mesma coisa, no sentido de ter a avó participando, principalmente da vida dos netos. Porque a avó só foi conhecer os netos quando já estavam maiores, uns 5, 7 anos. E ter essa presença conectada é super positivo para eles. E aí entra um outro ponto, que isso reflete principalmente em muitos casos aqui em Valadares. A família que fica, né, no caso a mãe, o pai, nem sempre tem essa habilidade com o aparelho telefônico, para digitar mensagem e tal. Então acaba sendo um afeto de mandar áudio, então você escuta a voz, então isso a família guarda muito dos dois lados, tanto lá quanto aqui, e os vídeos. Mãe, tô aqui agora, tal, tô fazendo isso, e a mãe daqui mandando, tô fazendo caminhada, tô aqui na rua fazendo caminhada, não te atendi por conta disso, porque acaba que o mesmo processo que distancia, a comunicação está aproximando, não está substituindo. Mas eu até brinquei no dia da banca que a comunicação está dando um afago, vamos assim dizer, um carinho de leve para falar assim, é possível, mas não substitui. E esse afago, né, de ouvir a voz, né, de ver a pessoa num vídeo, né, se a gente para pensar essa possibilidade dessa tecnologia, né, aqui no caso, no contexto da migração, né, que foi sua pesquisa, mas até antes, talvez, da pandemia, né, isso seria uma exceção. Queria que você fizesse uma análise para a gente, né, em que medida, o que tem de diferente, por exemplo, quem passou, né, pela pandemia e a tecnologia permitiu isso, né, pelo distanciamento, as pessoas, talvez na mesma casa ou no mesmo quarteirão, cada um conversava com o outro, mas não se via por causa daquele contexto. Mas o que tem de diferente, então, se a gente for pegar no caso da migração, daquilo que o mundo todo viveu, né, especificamente nesse contexto da pandemia? A migração, a gente pode dizer que ela é forçada a usar a comunicação e esse processo na distância. Justamente por isso, está em territórios diferentes. A minha pesquisa aborda quem foi para os Estados Unidos, mas como você falou no início, tem Europa com muito valadarense, tem outros países também onde a comunidade valadarense, existem valadarenses lá também. Então, nesse processo migratório, a distância ela é permitida e tolerável, vamos assim dizer, e a comunicação aproxima. Na pandemia, a gente teve um recorte muito brusco, vamos assim dizer, porque literalmente próximos, nem aqui como a gente está agora, a gente poderia ficar. Então talvez o Ed Pesquisa seria online, né, num chat do Meet, de alguma coisa assim, para a gente conseguir ter esse contato. Então quando a gente faz essa diferença, a gente teve um recorde de pandemia, vamos dizer, uns 2 anos de um distanciamento que foi bem cumprido e foi interessante, e viver essa experiência, tanto lá quanto o migrante, quanto para a gente aqui, foi novo. A comunicação ela ganhou, principalmente na pandemia, mais relevância, a comunicação que eu falo, as tecnologias digitais principalmente, porque aproximou a gente dentro de casa do nosso vizinho, igual você falou, de quem estava do lado, da gente aqui, até começar a fazer as lives e criar todo aquele processo. Então, essa aproximação de pandemia e processo migratório, vamos assim dizer, elas são parecidas em alguns aspectos. A pandemia, ainda bem que acabou, né? E a gente voltou a ter esse contato aqui. O processo de imigração ainda continua. E vai continuar. Ele, eu acho que não vai deixar de existir. Mas a comunicação e as tecnologias digitais estão aí para isso. E, de certa forma, né, se há algo positivo, né, que a gente hoje, olhando para trás, pode falar da pandemia, é justamente que a gente também foi forçado a usar a tecnologia. Sim, aprender. Então, né, isso ficou mais acessível, vamos dizer assim, né? Sua pesquisa foi feita no mestrado de Gestão Integrada do Território, né? Que discute o território para além do território físico, do espaço físico, né? E aí você traz na sua pesquisa o conceito de território digital. Queria que você falasse para quem está nos assistindo, né, o que seria esse território digital e como que ele se aplica nesse caso, né, de famílias que estão em continentes diferentes. A gente usa o termo famílias transnacionais, né, que estão em vários lugares, né, em continentes, em territórios separados. Esse território digital ele se dá pelo pertencimento àquele momento à rede.
né? Então, o contato que as famílias têm, vamos dizer, o WhatsApp, principalmente, a principal rede hoje que se dá isso. Então, esse território está muito presente ali. E o JIT possibilitou entender isso de uma forma, como você disse, além do território físico, de estar aqui em Valadares ou nos Estados Unidos, onde quer que seja, mas a partir do momento de desbravar e se aventurar no território novo, totalmente na mão, no celular, no computador. Então, esse território digital que a gente vivenciou dentro do JIT, consequentemente na minha pesquisa, ele possibilitou essa ideia de ter uma nova visão do território, né? Um território principalmente novo e pouco explorado, porque o processo migratório ele é estudado, mas na comunicação ele ainda é meio tímido, vamos assim dizer. Quando a gente vai para essa ideia de território digital, a gente tem um leque muito grande de opções. Então a gente entende que nesse território online ou digital, o JIT aprofundou muito a pesquisa, possibilitou muito conhecimento, principalmente para isso, e fez com que a pesquisa ficasse nova, interessante para entender esse processo das cartas, literalmente, ao WhatsApp. Ou seja, a gente saiu de um território, vamos dizer, local, né, com as cartas desse momento, e foi para um território totalmente diferente e que ainda é explorado. Não vai ter fim, eu digo desse jeito. A gente vai ter novos capítulos desse território digital. E é interessante a gente vivenciar e vai acompanhar. O mundo está toda hora mudando e a gente está junto. Isso, a tecnologia é presente, né? Toda hora. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço demais. E também agradeço você que nos assiste e convido a assistir as outras edições do Ed Pesquisa no canal da Univale TV no YouTube ou às quintas-feiras às 14 horas na TV Leste e também no canal da Univale TV na sua televisão. Você pode conectar no canal 3.2. Você conecta e tem acesso a toda a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.